escândalo! Gente, olha só, eu já tinha esse vídeo todo prontinho, todo roteirizado, maravilha, tá? Já tinha gravado ele, inclusive, outra vez, não tinha ido ao ar, mas rolou um escândalo aí, tá? E eu precisei refazer esse vídeo inteirinho, eu tive que acrescentar alguns dados que podem fazer muita diferença na tua carteira, porque eu prezo muito com qualidade, eu prezo muito com honestidade e ser sincera aqui com vocês. Eu não podia jamais colocar esse vídeo ao ar sem contar pra vocês, sem falar do escândalo que rolou, tá? Então você precisa ver esse vídeo até o final, porque eu escolhi 3 tipos de FIIs que eu não coloco de jeito nenhum na minha carteira, tá? Longe ainda disso. E digo mais ainda, que depois disso aí que aconteceu, ó, tem que tomar cuidado porque tem alguns fundos aí que são perigosos pra tua carteira, tá bom? Então fica ligado aí pra você não cair numa roubada e não vir perder dinheiro e chorar aqui embaixo, tá bom? Ó, não é recomendação, você vai investir por sua conta em risco, eu só estou falando sobre os FIIs, certo? Estude para tomar qualquer decisão antes. Então, bora enriquecer! Se você quer enriquecer de uma maneira muito melhor, mais tranquila, conhecer mais sobre os FIIs, eu fiz um e-book para você, está aqui embaixo de graça. Aproveita que tô pensando em começar a vender esse e-book de tão bom que ele tá. Então, ó, enquanto ele tá de graça, eu vou deixar aqui embaixo, se inscreve logo. E logo vamos começar este vídeo maravilhoso com os 3 tipos de FIIs que eu não compro. Então vamos lá. Logo de cara, o primeiro tipo de FII que eu não compro é FII mono, tá? FIIs que são mono imóvel e mono inquilino. Eles não entram na minha carteira, tá? Por quê? O maior risco desse tipo de FII é o inquilino ter de cancelar o contrato a qualquer momento ou não renovar o contrato para os próximos anos. Não é uma situação aí rotineira, mas pode sim acontecer, inclusive já aconteceu algumas vezes. As razões para isso acontecer podem ser diversas, desde o momento econômico que o país está, o setor do cara não está funcionando muito bem, ou até mesmo ele alegar que o imóvel já não é mais adequado ao negócio dele, né? Solicitar aí uma revisão de valor do aluguel, enfim, pode ter muitas razões por trás. O proprietário do FII fica em uma situação muito complicada, né? Já que uma desocupação não é um processo tão simples assim, além de ter que ir atrás para encontrar um outro inquilino e de preferência bem rápido isso, né? Isso já aconteceu aí com o XPCM, aquele prédio lindo, enorme lá, que a Petrobras alugou em Macaé. E agora, este ano, eles avisaram que vão abandonar, vão sair do imóvel e o imóvel vai ficar vago. Últimas pessoas remanescentes nesse prédio irão sair no final de 2020. Já está bem vago hoje o imóvel. Ok, o FII tem um valor em caixa e consegue se manter aí por um tempo. Porém, os rendimentos já cessam e o caixa também é limitado. Ele não vai ter dinheiro infinito para ficar lá pagando para ninguém morar, né? Para ninguém alugar. Em questão de muito pouco tempo aí o caixa já vai ser queimado. E para conseguirem alugar todo aquele prédio vai ser bem difícil. Por quê? O prédio ele é bem moderno, ele é bastante chique, ele é um prédio elegante, oponente, né? Só que ele fica na cidade de Macaé, uma cidade que é dependente do petróleo. E nesse caso, Petrobras era a rainha por lá, né? Então, por mais que consigam alugar alguns outros escritórios, então, por exemplo, digamos lá que o prédio tem, não sei, mas digamos que tem 20 andares e 400 salas de escritório. Tô só falando aqui, tá bom? Por mais que eles consigam alugar, tipo, 100 salas de escritório, ainda vai ficar vago mais 300 outras, entendeu? E pensa, antes a Petrobras pagava por 100% das 400 salas, sei lá quantas tem. Mas tá entendendo? Agora vai ter 1/3, 1/4 alugado só. Ou seja, tá muito longe de conseguir pagar, né? De conseguir ter o valor do aluguel que a Petrobras pagava integralmente. Outro exemplo disso é o edifício Almirante, que está alugado aí para a Caixa, que já avisou abandono não, mas já avisou que vai sair aí do prédio em breve. O que eu sei que muitas vezes os FIIs podem se apresentar como uma oportunidade
com um retorno mensal alto e uma cota barata. Porém, lembre sempre que tudo é uma relação de risco-retorno. E eu prefiro ter ativos com menos riscos na minha carteira e deixar eles rendendo por um longo tempo sem ter sustos e desvalorizações aí grandes no meio do caminho. Vou deixar aqui uma lista dos outros FIIs mono que existem no mercado hoje e de quais setores eles são. Segundo tipo de FII que eu não tenho na minha carteira são FIIs de agência bancária. Bom, esses FIIs aqui são multi-mono, ou seja, vários imóveis e um só locatário. Ou seja, um banco vai lá e aluga, por exemplo, 30 agências bancárias espalhadas por todo o Brasil. Vai ser difícil o banco simplesmente largar todos os imóveis de uma vez só, né? Ninguém vai tipo, tá, legal, cansei, não vamos mais brincar de ser banco. Mas é bem possível que o banco faça uma análise das suas agências, dos seus clientes, ver se está valendo a pena ou não manter algumas agências e decidam que sim, vão acabar diminuindo aí algumas das agências. Esse é um movimento que a gente tem observado aí nos últimos anos, principalmente com a digitalização das contas. E o problema de desocupar um desses imóveis não é nem a vacância, tá? Porque, pegando de exemplo aqui, 30 imóveis, se 5 ficarem sem alugar, é fácil ainda de alugar o imóvel, esses 5 aí que estão sobrando, né? E ainda vão ter 25 ali pagando. Porém, a dificuldade, tá? Sabe onde? Nas regras de locação. O FII aí de agência bancária tem regras muito chatinhas, muito detalhadas e nada é tão simples assim. Você simplesmente não pode pegar um FII de uma agência bancária e alugar para outra agência bancária dentro de um período de anos. Você às vezes, acabando o contrato, você não pode mais sequer locar para ninguém. Você tem que vender todos os imóveis do FII. Inclusive, existem alguns FIIs aí de agências bancárias que já estão com uma data de acabarem, de finalizarem. Ou seja, você já sabe que aquele FII vai encerrar naquele período e que depois bal, porque não vai mais ter nenhum outro FII ali, porque eles vão ser obrigados a vender as agências. Então isso é muito louco. Eu acho que o risco próprio aqui desse tipo de FII no longo prazo não compensa o investimento neles. Aliás, o SAAG tem uma característica bem peculiar, como eu mencionei agora, ele que tem data de encerramento aí para os cotistas. Ai, tchau, nunca mais você vai poder investir nele. Vou deixar aqui uma lista de alguns FIIs de agências bancárias. E o terceiro tipo de FII que não entra na minha carteira é FII com má gestão. Bom, essa característica aqui, ela não é tão fácil assim de você analisar, de você avaliar, de verificar. É um critério não objetivo. Não existe um parâmetro que mostra a qualidade da gestão. O gestor não ganha uma estrelinha a cada mês que ele faz as coisas certas. E por isso esse tipo de avaliação vem com o tempo, com experiência. Quanto mais você vai conhecendo os FIIs, mais você vai entendendo que é uma boa gestão. Alguns sinais que você tem que ficar atento aí sobre gestão são envolvimento com corrupção, processos judiciais recorrentes contra o dono do FII ou diversos rolos, como por exemplo o MFII 11, que é o Mérito de Desenvolvimento Imobiliário. Ele foi acusado de pirâmide pela CVM e depois de um tempo o FII provou que não tinha nada a ver, mas honestamente eu não quero meu nome envolvido com nada que tenha menção perto de pirâmide ou sacanagem ou enfim. Outro caso que aconteceu essa semana, e é isso aqui, a bomba que explodiu, alertado pelo Thiago Reis lá da Suno, e segundo ele mesmo, é um dos maiores escândalos nos fundos imobiliários que já aconteceu. Bom, eu vou informar aqui o que houve nas palavras do Thiago para não haver confusão, ok? Na semana que grava este vídeo, houve a Assembleia dos Fundos HFOF11, TFOF11, FOFT11, geridos pela RED. Nesta Assembleia ficou definido que os fundos poderão votar na Assembleia do TBOF11 favoravelmente à venda do ativo para outro fundo gerido pela RED, o RED AAA.
Com uma participação minoritária das cotas do TBOF11, a Rede possivelmente irá controlar a Assembleia e poderá votar favoravelmente a venda de um ativo AAA em São Paulo em um preço abaixo do último laudo de avaliação para outra estrutura dela mesma. Isso significa que pode existir um conflito de interesse, uma vez que irá forçar os minoritários a vender um ativo num preço que pode não ser justo. Ou seja, o gestor não está nem aí para o cotista, ele só quer saber do interesse dele. Como você pode confiar o teu dinheiro a um gestor desses? E de novo, eu não sou analista, estou apenas replicando as palavras de um analista independente e sério. Tem FIIs que os gestores mostram claramente que tomam decisões sem pensar muito no cotista, demoram aí para divulgar fatos relevantes, deixar de entregar os relatórios em dia, mudanças repentinas, muita compra, muita venda, e isso comigo não rola, não. Eu não vou colocar meu dinheiro nesse tipo de FII. De confusão, eu acredito que já basta a vida, né? Então eu não vou deixar que façam isso com o meu dinheiro que eu ralo muito para conquistar e achar que tá tudo tranquilo, é assim mesmo os investimentos, porque não é. Eu gosto de ter o mínimo de conhecimento do que tá rolando aí com os meus investimentos e com o meu dinheiro. Eu posso não concordar com tudo que é feito, mas não ter conhecimento nenhum não vai dar certo. E aí, qual tipo de FII que não entra na tua carteira e por que não? Comente aqui embaixo, porque quero saber se a gente está de acordo ou poderia repensar aí a minha carteira. Beijo, até mais!